tá? 1779, 1780, mais ou menos, foi quando ele começou a morar em Porto Alegre. 1774. Então, ele diz assim: a povoação de Porto Alegre está situada no centro do continente sobre terreno sólido, em abundância de pedra. Por ora não há falta de madeiras suficientes e conservará menos de 4 léguas de distância uma boa fábrica de telhas e tijolos. A imediação em que está da Lagoa dos Patos lhe facilita as viagens e transporte para as 2 fronteiras de Rio Grande e Rio Pardo, e o socorrê-la dos armazéns reais, que não sendo atualmente de consideração, servem contudo de remédio. A freguesia de Porto Alegre consta de mais de 1.500 pessoas, e no seu distrito semearam-se este ano 463 alqueires de trigo. Goza proporcionalmente da pureza dos ares do país e o seu terreno produz também com bastante facilidade. Então é interessante a gente ver, né, que através desses escritos, desses viajantes, a gente tem esses detalhes, como ele mostrando aqui, falando de quantos habitantes tinham e também da plantação de trigo, né, que foi uma das primeiras, né, produções agrícolas que nós tivemos aqui. Aqui também nós temos o Domingos Marques Fernandes falando já das ruas da cidade. Ele diz assim: as principais ruas desta vila correm paralelas ao dito Lago do Nascente para o Poente. A melhor e mais preciosa é a Rua da Praia, muito plana, igual, mais próxima ao cais do embarque e onde gira o maior comércio daquele porto. A segunda se chama da Ponte, que serve de inverno às águas da chuva, que o terreno ajunta em certo sítio dela. A Rua da Ponte é a Rua Riachuelo, né? E a última, vamos ver se os ouvintes identificam qual é. A terceira é a Rua Formosa, que corre pelo mais alto do mesmo terreno. Ali se acha a igreja paroquial, a Casa do Real Erário e o Palácio do Governador no meio de um e outro edifício. À frente, olha para o norte e para uma bela praça, talvez maior que a do Rocio de Lisboa, declinada um pouco para o mesmo norte. Avista o lago de todos os rios que nele entram, e para o noroeste até 20 léguas ou coisa semelhante, em cuja distância lhe aparecem os giros das águas entre as terras e os matos com admirável graça. Essa última rua, não sei se o pessoal conseguiu identificar, é a Rua Duque de Caxias, né? A famosa Rua da Igreja, que depois passou a se chamar Rua Duque de Caxias, que era a Rua da Igreja, né? Então, esses 2 primeiros, eles são portugueses, né? Agora, nós vemos aqui o relato de um negociante inglês, o John Lucock, que também andou por aqui. Então, vejam que tinha os viajantes, eles andavam circulando por essas terras, muito também no sentido de ver o que eles poderiam ganhar, lucrar, fazer negócios, etc. Né? Que interessante, Veja né? o que diz o John Lucock. Sobre a margem 70... Não, vou mais adiante. Como capital, sua influência é larga, né? Falando de Porto Alegre. Sim. Como centro comercial, é chave de uma grande extensão de território e de muitos rios navegáveis. Grande número de ingleses de há muito que se estabeleceu em redor dessa localidade favorecida. Mas o lugar ainda não progrediu bastante nas artes da vida civilizada para que já seja de residência agradável. Este lado da província, contudo, progride rapidamente, e dia por dia, apesar de que o povo não tem muita instrução, e muito menos cultura moral e religiosa. Meu então, Deus! Essas impressões, né, que eles Sim. vão deixando, eles enfatizam muito a questão do território, dos rios navegáveis, porque, claro, eles estão vindo de navios, né? Claro. E nas suas embarcações, então esses dados aí da navegabilidade, né, do lugar é muito importante. Mas vez que outra tem um viajante ou outro que deixa algumas impressões, não só físicas, né, do lugar, mas também do modo de vida daquela população que já era uma cidadezinha, né? Que Esse fantástico. Aqui é muito interessante, o Joseph Hormeyer, tá? Ele era um austríaco
e que tinha vindo para cá para lutar na guerra do Paraguai. Né? Ele tinha vindo para cá para servir no exército brasileiro e lutar contra o Rosas do Paraguai. Vejam o que ele diz. Os brasileiros têm em cada cidade maior um teatro. Nesta província existem um em Rio Grande e 2 em Porto Alegre. Um dos quais é uma velha casa em ruínas e devia ser fechada por perigo de desmoronamento. O outro encontra-se ainda em construção e parece que será um grandioso e imponente edifício. Mas como ainda não existem companhias regulares, essas casas são geralmente abertas para atores visitantes, prestidigitadores, acróbatas, fantasmagoristas, etc. Fato que, ao lado dos imensos preços das entradas, plateia, um taler espanhol, não estimula muito para frequentar o teatro. Vejam aí ele comentando, né, sobre essa prática do teatro. Ele vem para cá em 1800, ele chega no Rio de Janeiro em 1851 e aqui em Porto Alegre em 1854. Então vejam, nessa época nós já estamos com a construção, né, do Teatro São Pedro, que ele vai mencionar aqui. 54 ainda não está pronto, é 58, né, que fica pronto. E ele mencionando aqui, ele dá inclusive o preço, né, que se a gente for fazer uma relação de proporção, ele considera, veja que ele considera muito cara a entrada do teatro. E aí ele menciona, das festas populares são as maiores, as diversas festas de igreja e o jogo de intrudo. Eu achei muito interessante ele fazer a menção do jogo de intrudo, Sim. Porque o jogo de intrudo vai ser, digamos assim, nossas primeiras grupos de carnaval, festas, né, ou brincadeira, vamos dizer assim, que depois, que foram os portugueses que trouxeram para cá, e que depois vão originar o nosso carnaval. Em que ano isso? Em que ano isso? Vamos fazer um programa sobre o carnaval também, né, Beatriz? Vamos sim. Mas eu gostei muito de ter encontrado esse viajante falando aqui do intrudo, que era essa brincadeira de jogar farinha, limões de cheiro, né, umas pessoas nas outras. Zita, qual é o ano desse professor? Esse aqui, então, 1854, ai, que maravilha. Ele vem aqui para o Rio Grande do Sul. Sim. Tá? Muito bom. Então vejam como o nosso carnaval ele tem, né, raízes, vamos dizer assim, lá atrás, com essa brincadeira do intrudo aqui, que era muito comum em Porto Alegre, mas também no Rio de Janeiro, era muito comum. Muito bom, professora. Bah, é assim, ó, é uma ilha, viu, no meio desses momentos que a gente está passando. E eu vou, Beatriz, eu vou terminar com mais 2 viajantes, tá? Tá. A última é uma mulher, porque felizmente temos o relato de uma mulher também aqui, porque vejo que a maioria desses viajantes são homens, né? A maioria são homens, mas nós temos uma mulher aqui, uma princesa, que eu vou falar depois. Mas antes da princesa tem o Hermann von Jhering. A história do Hermann von Jhering é muito interessante, porque ele vem para cá, na verdade, chega ao Brasil, ele é alemão, né? E ele vem para o Brasil em 1880 em viagem de núpcias. E ele era, enfim, uma pessoa de uma formação, de uma bagagem cultural muito, assim, considerável, né? E logo ele começa a viajar aqui pelo Rio Grande do Sul fazendo pesquisas de zoologia, porque ele foi um grande zoólogo, né? Ele foi muito importante, o von Jhering, ele acabou trabalhando como pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele depois foi diretor do Museu Paulista. Então ele é realmente assim para a área de zoologia, né, de biologia aqui do estado do Rio Grande do Sul, ele é realmente muito importante porque ele fez coletas no nosso território que até hoje, né, são consideradas para esse período. E ele vai dizer que... Olhem o que ele vai dizer. As regiões ribeirinhas do Guaíba, com sua rica variedade de campos e matas, de planícies e elevações, com o majestoso rio em primeiro plano, sem dúvida pertence ao que há de mais belo em matéria de paisagem. E nesse aspecto, certamente, não se pode considerar como sendo escasso o que a província do Rio Grande tem para mostrar. Então, veja, ele também fala
da Ponta Grossa, em cujas ladeiras íngremes se avistam as moradias de colonos italianos recentemente chegados. Faz-se notar cada vez mais nitidamente às margens a proximidade da importante e luminosa capital da província. Então, vejam assim, ele mostrando, né, a beleza, todos são unânimes em dizer que a cidade é muito linda, né? Yeah. E não é porque a gente quer puxar a brasa para o nosso assado, né, Beatriz? Mas realmente Porto Alegre é muito bonita. Sim. E a nossa última viajante foi a Princesa Isabel, tá? A Princesa Isabel andou por aqui no ano de 1885 com o seu excelentíssimo esposo, né, o Conde de. E olha só, ela escreveu um diário. Então, nesse diário dela é possível, né, nós lermos as impressões que ela teve durante os dias que ela passou por aqui. Foram vários dias. Ela esteve do dia 2 de janeiro de 1885 até o dia 31 de janeiro. Não cada um, mas a cada 2, 3 dias, ela escrevia alguma coisa sobre a cidade. Eu vou ler aqui para vocês, bem rapidinho, é bem pouco. Dia 6 de janeiro, tá? Ela chegou no dia 2, ela diz assim, às 4 acordávamos para ver a bonita passagem de Itapuã. O vapor segue aí um canal muito estreito e muito rente aos morros. Às 8h30 chegávamos a Porto Alegre. Achei a vista da cidade muito bonita. E a mesma cidade muito maior do que pensava. Muita gente a bordo e ao desembarcar. E aí, no dia 6 de janeiro, 4 dias depois, ela escreve: às 7 fomos ao mercado, muito bonito e grande, cheio de frutas e legumes, e muitas negras baianas que se puseram a dançar à roda de nós. O mercado foi construído por 240 contos e rende hoje 40 contos anuais à Câmara Municipal. Na volta, paramos numa bonita loja de objetos de prata feitos no país, e os meninos ficaram muito contentes com os rebenques e facas de ponta que lhes dei. Missa na Matriz às 9. Os meninos, no caso, eram os futuros imperadores, né? Os Pedros. O Pedro I e Pedro... não, Pedro II é o filho, né? Mas enfim, os filhos dela, um deles certamente o Dom Pedro, né? Então, finalizo com essa passagem, então, da Princesa Isabel, falando também da beleza. Todos são unânimes, né, em falar da beleza da cidade, mas também falando da paisagem, de como é que se caracterizava aqui esse alto, né, essa vista em anfiteatro, que alguns também mencionam isso, né, que subindo o morro se vê lá o Guaíba e se vê realmente uma vista esplendorosa. Se hoje a gente já gosta, imagina na época, né, que não tínhamos edifícios, não tínhamos nada, podíamos olhar a cidade, né, lá de cima da Matriz e ver lá embaixo o Guaíba. Realmente deveria ser um grande espetáculo, né? Sem então, eu dúvida. Finalizo aí essas passagens para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, dos nossos viajantes, né? E desejando aí que logo nós passemos, né, dessa pandemia e que voltemos a praticar uma das coisas que realmente é um dos frutos de um grande prazer, né, para todos nós, que é poder viajar, que é poder se deslocar também no espaço. Maravilha. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Professora Zita Possamay, não é, que nos brinda aqui com um momento tipo ilha, né? Nós estamos muito focados nessa situação toda. Ontem eu vi uma foto de Porto Alegre. Alguém tirou, claro, a foto. Essa aqui foi boa, né? Uma foto de Porto Alegre, onde aparece assim, o sol nascendo e o morro, antigamente chamado de Morro da Polícia, hoje é Morro das Antenas. De longe, assim, você vê aqueles... Parece um lugar onde alguém colocou agulhas, né? E assim, aquela cor de final de começo da manhã, porque o sol nasce aqui no leste, né? Então, muito bonito. Eu sou apaixonada por Porto Alegre. Eu tenho, assim, verdadeira
É uma coisa assim romântica que eu tenho com Porto Alegre. Porque Porto Alegre é uma cidade para